É isso aí, meus amados ouvintes. Minha saudação de paz a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Quero vos deixar uma reflexão da palavra de Deus para os vossos corações, a qual se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João, capítulo de número 10, o pastor das ovelhas. Diz assim a palavra de Deus: Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhece a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Meus amados, uma certa feita aconteceu, eu vi um vídeo no Facebook de um pastor de ovelha, literalmente falando, um pastor de ovelha. E ali tinha muitas pessoas que estavam enumeradas e elas estavam vendo aquelas ovelhas. E de repente, aquelas pessoas começaram a tentar chamar as ovelhas. As ovelhas nem se importavam. As ovelhas não ligavam, não davam atenção. Um chamou, a ovelha não vem. Outro chamou, não veio. Tentou fazer vários tipos de vozes para tentar chamar a atenção das ovelhas, igual chama um gado, alguma coisa assim, parecida. As ovelhas não obedeceram. De repente, o pastor de ovelha falou: agora é minha vez. Ele começou a chamá-las e veio uma por uma, veio aquele monte de rebanho. Ou seja, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. A ovelha, além de conhecer a voz do seu pastor, ela obedece. E o que me chama a atenção é o carinho e a atenção que as ovelhas têm pelo seu pastor. Quando eu vejo esta palavra que Jesus mencionou acerca das ovelhas, eu começo agora a imaginar nesse momento uma história linda e maravilhosa que tem dentro da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, quando Samuel foi na casa de Jessé o Belemita e Deus tinha provido uma pessoa que seria rei de Israel. E a Bíblia vai nos falar que ali Samuel começou a olhar para os filhos de Jessé, achou que era alguns daqueles para ser rei de Israel. Mas o Senhor falou: Samuel, eu não olho como o homem vê. Eu não olho a aparência como vocês olham. Eu olho para dentro do coração. E a Bíblia vai nos falar que passou um por um. E o Senhor não quis. O Senhor rejeitou. Só que lá no campo tinha um jovem, um menino, que estava apacentando ovelhas. Os irmãos de Davi, eles tinham o quê? Cheiro de guerra, cheiro de batalha, cheiro de luta travada. Davi, o que ele tinha? Cheiro de ovelha. Ele tinha lã de ovelha no seu corpo. Ele tinha com ele um coração a qual, quando ele estava cuidando das ovelhas, ele salmodiava ao Senhor. Ele louvava e adorava o nome santo do Senhor. Além disso, Davi, quando um urso ou um leão vinha para querer atacar uma das ovelhas, mais que depressa ele corria e a resgatava como se fosse um ser humano. Davi, ele se lançava, pegava a sua funda e resgatava a ovelha, não deixava que a ovelha viesse a perecer por um urso ou por um leão. Ou seja, dois animais de natureza distinta, ou seja, dois animais fortes. E Davi não se importou com a sua força, mas ele se importou em resgatar a ovelha do leão e do urso. A palavra que eu tenho nesse dia de hoje é: quantas ovelhas estão dentro de um rebanho e muitas vezes tem leão, tem urso querendo tragar, querendo devorar. E muitas vezes pessoas não se importam, não está preocupado,
não está preocupado com o que possa acontecer. Agora falando para nós entendermos, pessoas, almas, ovelhas do rebanho do Senhor, pessoas que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Quando ele levantou a sua mão para o céu, o que ele fez? Ele pegou, o seu coração ardeu, queimou lá dentro uma chama viva. E ele falou, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história. E de repente, ele começou a servir a Cristo. De repente, veio as primeiras provações. E o que ele precisava? Estar preparado. Precisava estar cuidado. E em meia caminhada, a luta veio, abateu. Muitas vezes alguns pastores não se importou. Muitas das vezes algumas pessoas o abandonou, o deixou jogado. E agora, um urso ou um leão começa agora a querer tragar essas ovelhas. Que está agora triste, abatido, preocupado com a situação da vida, com as provações que vêm acontecendo, depressão, muitas das vezes a dificuldade financeira, muitas das vezes bateu na sua porta o desespero, as coisas do mundo começou a bater sobre o coração e a pessoa perdeu a força, perdeu a esperança de viver e agora o que resta para ele agora é o mundo. Ele saiu do aprisco, agora está desgarrado, está cheio de carrapichos sobre o seu corpo, porque ele está andando devastamente por caminhos que não era para ele estar percorrendo e agora ele está perdido, com o coração ferido, machucado, precisando ser cuidado. E agora, em vez do pastor ir procurar a ovelha, muitas das vezes abandona e coloca no coração de que se saiu essa, logo logo vem mais uma, vem outra. E muitas vezes se preocupa apenas com a lã da ovelha. As pessoas não é bobo e sabem o que eu estou dizendo. Ou seja, financeiramente falando, ou seja, dons espirituais que a pessoa tem. Mas olhando o tempo em qual estamos vivendo, é um tempo de uma geração se despertar e que pastores se despertam para entender que existem muitas ovelhas que estão perdidas fora do aprisco do Senhor, precisando ser resgatada porque o urso e o leão está procurando, querendo tragar, querendo acabar, querendo destruir, querendo matar essas ovelhas que estão desgarradas. A pergunta que eu tenho nesse dia de hoje, o que estamos esperando? Sabemos que esta ovelha, ela não vai ouvir a voz de outra pessoa que for chamar, porque ela não conhece. Esta ovelha, ela não consegue atender quando uma outra pessoa tenta chamar e trazer para dentro do rebanho novamente, porque ela não conhece. Ela somente conhece a voz do pastor. Agora eu te pergunto nesta manhã, o que estamos esperando? Vós, pastores que estão cuidando de rebanhos, o que estão esperando para resgatar essas ovelhas que estão perdidas, sendo presas fáceis para ursos e leões a qual querem tragar, querem devorar, querem acabar, querem matar, destruir, porque a Bíblia nos fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu pergunto nesta manhã, o que é que estamos esperando? A Bíblia fala, ai dos pastores. Tem várias passagens que falam sobre isso, que deixa abandonado, jogado as ovelhas do Senhor. Ai dos pastores, no último dia. Ser pastor não é apenas nós subir em cima do altar, pregar a palavra, receber uma oferta e ir embora para casa. Não. Ser pastor não é estar em cima de uma tribuna tomando conta de uma igreja, recebendo um salário, sendo assalariado, estando curtindo a sua vida material com aquilo que você ganha por estar cuidando de uma igreja. Cuidar de uma igreja não é apenas estar ali todos os dias, vendo apenas que as pessoas que estão te trazendo alegria ali momentânea. Não. Ser pastor é estar em cima de uma tribuna. Você está sendo salariado, sabe para quê? Para cuidar daqueles que estão lá embaixo. São ovelhas de Jesus Cristo. São ovelhas de Cristo que estão sofrendo neste mundo. E o inimigo está à porta, do lado de fora, querendo tragar, querendo devorar, querendo matar as ovelhas de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ou seja, o nosso Senhor Jesus morreu na cruz não foi em vão.
foi para salvar. E Ele nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui na terra, sendo um pastor para cuidar do rebanho dele, porque Ele vai querer dar conta no último dia. Ele vai contar uma por uma, assim como a parábola das 100 ovelhas. Ele vai contar uma por uma. E aí daquele pastor que deixou a desgarrada lá atrás sofrendo, judiada, cheio de carrapicho, machucada, ferida, e urso-leão querendo tragar. Ai dos pastores. Essa palavra nos traz para nós um entendimento que Jesus, Ele é o bom pastor, e Ele tem nos ensinado a cada dia, dentro da sua palavra, como nós devemos cuidar dos rebanhos de Cristo. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Qual palavra? Jesus Cristo cura, salva, liberta e dá o direito de salvação. E agora, e o inimigo, que é o urso-leão? Ele veio para roubar, matar e destruir. E agora nós estamos aqui, como servos de Deus, escolhidos de Deus, para cuidar do rebanho de Cristo. Ir atrás das pessoas que foram feridas, sangradas, machucadas dentro de uma igreja. Ir atrás daquelas pessoas que estão lá no mundo. Existe no mundo pessoas que eram membro, existe no mundo pessoas que eram obreiro, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, missionários e pastores. Muitos estão distanciados da presença de Deus, porque alguns pastores feriram, machucaram, sangraram, elas até se afastarem. E hoje estão fora do aprisco, desgarrada, com o perigo de urso e leão a devorar. Deus está procurando os verdadeiros pastores que estão lá no campo, porque alguns estão dentro da casa de Jessé, que foram como lutadores de guerra, e outros estão lá no campo, ou seja, não deram nada por elas, não acreditaram neles, mas Jesus mandou chamar, e não vão se sentar à mesa enquanto essa pessoa não chegar, porque Deus tem uma unção diferenciada. Os pastores que estão hoje em cima do altar, que não estão preocupados com ovelhas, escute isso que eu estou dizendo. Deus vai arrancar, uma por uma, e vai colocar pessoas capacitadas, com coração de adorador, que prega a palavra em espírito e em verdade, e que busca as almas que estão feridas lá no mundo, lá fora. Existem muitas pessoas que estão sofrendo por causa de pastores que abandonaram, maltrataram, falaram mal, judiaram, pisaram, sangraram, massacraram. Mas Jesus vai levantar pessoas que é adorador em espírito e em verdade, e vai capacitá-los como capacitou Davi. Escute esta palavra. Grave esta palavra dentro do seu coração. Deus está procurando pastores de verdade que cuidam do rebanho. Estamos em 2025, um ano a qual tem muitas pessoas distanciadas da presença de Deus, sofrendo. Tem um grande chamado, mas está lá no mundo sofrendo por feridas que machucaram. Digo para você nesta manhã, nesse dia de hoje, um domingo, Jesus está procurando pastores que são adoradores como Davi, que têm um coração segundo o coração de Deus. Então, vamos se despertar, vamos se levantar, porque Jesus está às portas. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele quer buscar o seu povo, o seu rebanho, as suas ovelhas. Ele quer arrebatá-lo para o seu aprisco. E ele vai contar uma por uma. E quando ele contar, ele vai chamar todos os pastores que pastorearam e vai cobrar uma por uma. Fique com essa palavra nesses dias de hoje. E ovelhas, vocês que estão desgarradas, ovelhas, vocês que estão afastadas dos caminhos do Senhor, procure um aprisco.
onde você vê que tem um pastor que a ame de verdade e cuide de verdade com amor e carinho e vá servir a Jesus. Porque este mundo, ele quer nos matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Existe leão e urso no mundo querendo te tragar, mas Deus está levantando um pastor como Davi, que vai atrás e cuida, e não deixa que nem urso, que nem leão venha te tragar. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, que Deus abençoe cada dia mais.